Olá malta e bom dia, hoje tenho que partilhar com vocês um método que aparentemente, inicialmente, parece me está ajudando a deixar de procrastinar. Uns segundos para a capa que não me lembrei de fazê-la antes. Agora bem, vou contar-vos. Sucedeu que eu estou a falar com a minha psicóloga e disse-lhe que não entendo a gente que faz como 50 coisas por dia, estuda medicina a tempo completo, tem um trabalho de influencer a tempo completo, tem uma ONG para ajudar as crianças da Índia a ter uma educação e escreve um livro ao ano. Eu estou aqui a tentar lavar os pratos e há dias que não consigo. Ela sugeriu eu escrever tudo o que faço num dia por uma semana, para ela poder ver visualmente onde pode estar o problema. Então eu comecei a escrever tudo o que faço durante o dia. Ironicamente, o fato de eu começar a escrever ao longo do dia que estou a fazer ajudou-me a fazer muitíssimas coisas mais. Porque sinto que às vezes fico como abstraída em uma coisa, mas o fato de ter um caderno, um diário ao meu lado, literalmente eu tenho aberto ao meu lado com a caneta preparada no meu escritório e vou escrevendo ao longo do dia quando me lembro o que estive a fazer. Por exemplo, hoje acordei às 7h20, depois às 10h30 me dei conta que não tinha nada escrito e comecei 7h20, saí de cama, mirei as analíticas, estive a buscar trabalho freelance, estive a preparar os vídeos que quero gravar hoje. Depois, 10h30, estive a revisar os meus objetivos, fiz o banho, comecei a preparar para gravar os vídeos, etc. E está a ser um exercício que, ironicamente, solucionou o meu problema de não estar a fazer coisas. É tão incrível como tantas vezes na vida as coisas singelas são as que melhor e mais rapidamente funcionam. Tenho outro exemplo para vocês, porque se deste problema também vai ser... é super específico, mas funciona super bem. Eu tive um relacionamento super mau. Eu estive 1 ano e meio com pesadelos, literalmente. E ao final eu fui na psicóloga e disse: levo 1 ano e meio com pesadelos e não sei como solucioná-los. Ela me disse: tens que escrever ou imaginar muito forte, quando estás acordada, uma solução ao pesadelo. Porque o problema é que o teu cérebro não vê a saída. Então qualquer solução, qualquer coisa que parece estúpida, se já tens decidida quando estás acordada, o teu cérebro vai ter a opção de solucioná-lo sozinho. Eu fiquei como: vou solucionar 1 ano e meio de pesadelos depois de 3 anos de tormento escrevendo uma vez. Malta, eu nem me escrevi. Eu simplesmente imaginei muito forte uma solução ao pesadelo. Eu imaginei que metia essa pessoa, que não me deixava em paz, num canhão destes de cerco que aparecem nos dibujos animados e lançava muito longe e nunca voltava. Eu deixei de ter pesadelos literalmente, imediatamente. Agora bem, quando eu tenho que contar a alguém as minhas experiências traumáticas, seja da escola ou de relacionamentos, outras coisas, sim, tenho pesadelos de volta, mas em geral funcionou super bem, porque ter um pesadelo cada 3 anos, tê-lo quase todos os dias, maravilhoso. Então, eu sei que este truque de ir escrevendo o que estás a fazer conforme vais fazendo parece super simples, mas está a funcionar. Levo já quase um mês inteiro. Comecei, tenho aqui escrito, tenho aqui marcado com um post-it o dia que comecei para marcar a semana, mas continuei. Comecei o 9 de setembro, estamos no 16 de outubro, mais de um mês. Eu tenho tal problema de procrastinação que é literalmente um milagre que eu continuara a fazer isto por mais de um mês. Então, verdadeiramente, sinto que vale a pena vocês intentem, se têm problemas, se estão a procrastinar ou não se conseguem organizar. Eu tentei tudo, malta. Eu tive não sei quantas agendas semanais, mensais, diárias, bullet journaling, tudo. Eu tentei tudo para desenvolver disciplina. Eu li sobre o estoicismo muitos anos, fui super estoica, tive o banho frio pelas manhãs, sem usar água quente. Eu tentei literalmente tudo, truque para a disciplina, para a organização, para não procrastinar, e isto é o que me ajudou, ir escrevendo coisas conforme as faço, para ter a consciência de que não estou a fazer coisas, ou que se calhar levo
2 horas de podcast de YouTube, xa está ben, teño que comezar a facer vídeos, senão continuar investigando como facer vídeos, ou levo 2 horas e media a buscar traballo freelance e callar xa está ben por un día, podo facer outras coisas. E vale a pena, realmente vale a pena. De facto, eu, como podes ver, estou xa case a acabar o diario. Comprei outro que espero chegue hoxe, comprei umas autocolantes ben fixos e vou continuar isto o resto do ano e espero o próximo ano. E estou a preparar-me para lock-in, para get your life together, para conseguir os meus objetivos mais rapidamente, porque uma coisa que tem procrastinação é que leva a arrependimentos, porque sempre pensas o que eu teria conseguido se eu tivesse simplesmente dedicado 2 horas ao dia aos meus objetivos pessoais. O que eu teria conseguido se não houvesse abandonado isso, se eu tivesse continuado no ginásio, se eu tivesse conseguido ir, aunque foram só 2, 3 vezes a semana, a fazer musculação. Se eu não tivesse abandonado de estudar este idioma, ou se eu não tivesse abandonado este outro projeto, onde estaria eu hoje? Eu sou uma pessoa que vive com arrependimentos. Isto vai ser para outro vídeo, mas eu vivo com arrependimentos, tenho 31 anos e tenho arrependimentos. Por um lado, eu olho para trás, em retrospectiva, e vejo que realmente, se calhar, eu não conseguia fazer mais, porque às vezes o teu ambiente, o teu conceito, a tua autoestima não te permite mais. A vida é questão de ir crescendo pouco a pouco e muitas vezes os cambios são muito lentos. Estou contente de que estou num lugar melhor, finalmente, mas tenho arrependimentos. Todavía, além da ajuda da Freedom e outras coisas, todavía não consegui superar alguns deles. E definitivamente, muitos dos meus arrependimentos na vida vêm de não fazer coisas, e a procrastinação é precisamente um desses problemas, das coisas que eu não fiz. Ao final, são as coisas muitas vezes que não fazemos, porque quando faz algo, sempre podes desculpar-te, mas se não faz, é mais difícil provar que tu tinhas a intenção de alguma maneira. Acho que é pior ou não fazer coisas que arrepender-te de fazer algo, porque sempre também acho leva a aprender mais coisas e já tens uma experiência, é mais difícil reproduzi-la, mas se não tens a experiência, sinto que é como esta gente, eu incluída, que não desfrutou de alguma fase da vida, tipo adolescência. Então, em algum momento, normalmente aos 40, 50 anos, tenho uma fase adolescente, porque de alguma maneira tens que tê-la ou sofres muito. Este é o meu truque. Por favor, digam-me nos comentários se experimentaram e funcionou, ou se vão experimentar, ou se têm algum truque parecido que funcione, porque tenho muito interesse em fazer mais coisas na minha vida. Literalmente, é procrastinar menos, é ter mais confiança, é ser uma pessoa de ação, porque sou uma pessoa que pensa demais e não faz coisas. Eu quero ser uma pessoa que faz coisas. É um dos meus objetivos na vida, fazer mais coisas. Então, deixem-me saber nos comentários, porque assim também aprendemos todos uns dos outros, que é super importante. Muito obrigada por ver o vídeo até o final, espero gostaram, espero fora útil, porque sinto que é uma coisa sinxela que todos podemos experimentar, que pode ajudar muita gente. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!